agora a gente vai falar com o Franklin Paulo Eduardo da Silva. Ele é indígena da etnia Baniwa, ele é professor da educação básica, atualmente diretor da Escola Estadual Indígena Duque de Caxias. Ele é licenciado pela Universidade do Estado do Amazonas, também é especialista em educação profissional integrada à educação básica na modalidade de educação para jovens e adultos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Ele também é mestre em desenvolvimento sustentável aqui pelo MESPT e doutor em antropologia social pela Universidade de Brasília. Que currículo, hein, parente? Para começarmos, sua pesquisa, ela parte da ideia... Não, na verdade, para começar, a gente precisa escutar o entrevistado dando um oi para a gente ao vivo, né? Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, agradecer, né, antecipadamente pelo convite e essa oportunidade também de conversar um pouco, né, falar sobre a pesquisa, o conhecimento nosso também tradicionais na região do Alto Rio Negro, e a gente está aqui para compartilhar esses conhecimentos, né. E nós queremos saber, porque depois isso fica, gente, fica arquivado, fica lá no nosso YouTube. Ah, diacho, eu derrubando as garrafas do estúdio. Voltamos com eu derrubando minhas garrafas de água de novo. E isso fica registrado, gente. Isso faz parte também de um trabalho que a gente tem feito com o joio e o trigo, que é para todo mundo. Então, assim, nós estamos, de uma certa forma, traduzindo em linguagem radiofônica as pesquisas dos mestres que saíram daqui do MESPT. E aí, para a gente começar, Franklin, a sua pesquisa parte da ideia de que há uma crescente escassez de alimentos nas aldeias Baniwa. O que é que mudou na prática, nas roças e nos hábitos alimentares do seu povo? Bem, na verdade, quando eu trabalhei como professor, né, a gente já vinha enfrentando essa situação, né, desde quando eu comecei a entrar na escola para dar aula nas comunidades. E a gente enfrenta desde lá até hoje, né, na verdade, como é que chama? Falta de merenda, demora de merenda chegar na escola, então tudo isso. Né? Então, a partir disso, a gente procura, né, busca fazer algumas atividades para suprir a necessidade básica dos alunos. Né? Então, a preocupação vem desde lá. Então, quando eu entrei no MESPT, na primeira turma, em 2011, aqui, eu não tive dúvida que eu tinha que pesquisar para ver o que realmente está acontecendo, o que pode ser aproveitado, como é que isso pode ser trabalhado a partir da escola. Né? Massa. E os mais velhos, eles aparecem na sua pesquisa como guardiões do conhecimento, inclusive por meio dos mitos. Como está hoje a transmissão desses saberes para as novas gerações? Essa forma de ensinar ancestral, ela ainda acontece, né, através das histórias e da mitologia? Bem, ela, na verdade, fica, eu acho que assim, cada vez mais é um desafio para a gente, né? Para nós como professores também, assim, para as comunidades, né? Uma vez que, até na própria pesquisa, eu falei um pouco isso, né? Que antes a gente tinha oportunidade muito mais de andar com os familiares, com o pai de pescaria, com a mãe na roça, trabalhando e aprendendo junto, né? Mas hoje em dia o nosso desafio é levar esse conhecimento e fazer com que a própria escola trabalhe isso, porque os alunos, as crianças estão concentrados agora na escola, né? E os pais vão sozinhos para a roça, para a pescaria, então acaba tendo essa dificuldade. Mas nos últimos 10 anos, ou 15 anos, né, a escola percebeu isso, né, muitas na minha região estão tentando levar esse conhecimento e repassar a partir da escola, né? Mas é um desafio ainda muito grande para nós. Uhum. E, Franklin, você destaca a diminuição da participação dos jovens nas atividades agrícolas, né? Na sua visão, isso é causa ou consequência dessas transformações no sistema alimentar? Bem, eu acredito muito que é a influência do mundo globalizado, na verdade, né? Aquela ideia também de colonização, de que a gente tinha muito na região essa ideia de que, como é que eu digo? De estudar para não trabalhar, né? Isso que os nossos velhos falavam. Não, você tem que trabalhar, tem que ser alguém na vida para não ficar... Ou seja,
você acha que está estudando para não trabalhar. No entanto, que para os não indígenas é o contrário, você está estudando para trabalhar. Então, é um pouco isso, essa confusão de entendimento que faz com que a gente, quando a gente entra na escola, a gente acha que você não tem que mais trabalhar na roça, não tem que mais pescar, porque eu estou estudando para não fazer isso, né? Então, essa ideia, né, que vem desde a colonização, que é um desafio também para a gente. Até hoje em dia, a gente ainda enfrenta isso com a classe juvenil, com o adolescente, essas coisas assim, né? Mas, como eu falei, né, hoje em dia, a gente precisa reverter um pouco isso, né? Como diz o pessoal, descolonializar um pouco essa ideia, né? Trabalhar e voltar na realidade. Sim, acho que é muito uma maneira de tentar fugir dessa coisa do manual, né? Porque é cansativo, a gente precisa admitir que é um trabalho muito pesado também, você ir para a roça e fazer todo esse processo. E na atualidade, no mundo que a gente vive, também, de uma certa forma, é um trabalho que é desvalorizado, né? Então, a juventude olha como se você estivesse sujeito a só trabalhar manualmente, receber pouco e viver naquele looping eterno. Mas acho que você também traz muito isso dentro do seu trabalho, que existem soluções para esse tipo de coisa, e o importante, acho que é a gente cada vez mais, acho que se aprofundar mais dentro da nossa tradição, da nossa cultura, estudar, sair e voltar, que é para poder conseguir aprimorar esse tipo de saber, né? E que não ficar só limitado a um trabalho manual, mas acho que juntar o trabalho manual com o trabalho intelectual é um pouco do que você faz também, né? A inclusão da agricultura tradicional nos currículos escolares aparece no seu trabalho como uma necessidade. Como que essa questão está sendo tratada hoje nas escolas indígenas Baniwa? Bem, hoje em dia essa parte a gente busca reverter a partir do momento que você mostra aos alunos que aquela atividade ela tem que ser valorizada, né? Ela tem como é que chama? Ela dá fonte de renda, ela pode ser trabalhado a partir de profissionalismo mesmo, né? Assim como, por exemplo, a agricultura. Eu sempre falo assim, bem, a gente pode dizer que a agricultura, a pesca e tudo isso, mas a nossa realidade não sai disso, né? A gente vive basicamente da agricultura, da farinha do beiju, da pesca, de caça. Então, como é que o que acontece hoje em dia, né? Como essas atividades são discriminadas no passado, e a gente acha que não tem que ser, que eu estou estudando justamente para não mexer com isso, né? Mas só que você vive disso ao mesmo tempo, né? Então, esse é o desafio nosso agora nas escolas, fazer com que o aluno entenda que, se ele quiser ser um agricultor, ele pode ser um agricultor que vai plantar e vai ganhar dinheiro do mesmo jeito que vai ser um pescador, que vai ser um caçador também, que pode não ter mais caça, mas ele pode inovar isso, criar animais, sei lá, os peixes também. Então, esse é o desafio, na verdade, você tentar fazer com que o aluno, a juventude, enxergue essas atividades como uma atividade que também dá retorno econômico. Bom, parente, para fechar, no seu trabalho você afirma que ainda em 2013 o tema do desenvolvimento econômico sustentável era muito pouco debatido entre os povos indígenas. Como você avalia esse cenário hoje? Bem, ela continua sendo do mesmo jeito, né, na verdade. Mas eu acredito que um pouco mais assim, porque na época a gente não debatia entre nós, né, mas ao longo desse tempo a gente conseguiu debater muito isso, mas a gente chega num ponto onde você vê que, bem, realmente não é necessariamente só o nosso grupo aqui, a gente tem que influenciar outro grupo, os não indígenas, outros povos também, porque não depende somente de nós aqui, né, nas comunidades. A gente faz nossa parte, mas o desafio agora é você convencer e ampliar aquela ideia, né, de ter sustentabilidade.
E eu acho que é importante lembrar, gente, que não é só sobre educação, trabalho, é sobre comida, sabe? A gente está falando sobre uma produção sustentável que vai resguardar não só um conhecimento de um povo específico ou uma tradição de um povo específico, mas também a nossa saúde, né? Se tem gente de pé hoje, minha avó costumava falar que se a gente tá vivo hoje é porque a gente comeu muita farinha feita pelas mãos do nosso povo, a gente tomou muito caldo, muita muqueca, comeu muito peixe, que vinha dali de uma forma sustentável, que não vinha das mãos da indústria, né? Não é cheio de agrotóxico, não é cheio de hormônio, não é feito em poucos dias. São alimentos que passam por um processo natural, que precisam passar por esse processo natural, que chega na nossa mesa e que você consegue se manter saudável por anos e anos. Não é à toa que os nossos mais velhos estão vivos, né? A gente tem gente... Minha bisavó, ela tem 107 anos, eu preciso dizer. Minha bisavó tem 107 anos. E ela não tem 107 anos porque ela deu sorte na vida. Ela tem 107 anos porque ela cresceu na beira do rio comendo um peixe que é pescado diretamente do rio, né? Comendo um feijão que a família dela que ela plantou, comendo a farinha que a família dela produziu, que o povo dela produziu. Então, acho que mais do que nunca é entender que isso aqui não é só sobre agricultura, não é só sobre educação, não é só sobre trabalho manual, é sobre comida. E, afinal, povos indígenas e quilombolas também precisam de segurança, e segurança alimentar, né, principalmente. Parente, muito obrigado pela sua participação. Esteja sempre convidado para vir quando sentir que precisa. Essa rádio também é sua. Essa rádio é dos povos indígenas, é dos povos quilombolas e todos os povos ribeirinhos, comunidades tradicionais. Então, fique à vontade. Então, muito obrigado por ter trago um pouco da sua pesquisa para a gente. Tá, eu que agradeço, né, por essa oportunidade e parabenizar vocês também por essa iniciativa, com essa rádio, né, levar esse conhecimento para além das nossas fronteiras, né, além das comunidades do nosso país também. Então, fico muito grato e agradeço bastante. Obrigado. Nós agradecemos. Essa casa é sua, essa casa é nossa. Sempre que tiver lá, tem algum jovem lá com alguma coisa muito interessante, você acha massa trazer aqui para a rádio, pode indicar, manda mensagem lá, se Nayara entrou em contato com o senhor, mas também tem os meus contatos, o contato do Iago, para poder indigenizar e aquilombar a nossa rádio cada vez mais. Com certeza.